Oi, queridos. Vamos dar continuidade, então, tá, aos nossos assuntos que a gente tem falado. Tá? Eu queria hoje tocar, né, mais uma vez sobre esse assunto da pecaminosidade do homem. Né? Salmos 14, versículo 2 e 3, fala: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso que a palavra de Deus nos mostra. Com o pecado veio a nossa morte espiritual em Adão. O homem se tornou morto espiritualmente. Às vezes eu fico olhando no Velho Testamento aqueles homens todos, né? Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Como é que eles viveram, e homens destacados, heróis da fé, que a gente olha e a gente fala, puxa, como é que esses homens conseguiram naquela época, né? Porque viviam uma vida totalmente sem Deus, né? Viviam uma vida de uma morte espiritual trazida pelo pecado de Adão. É realmente impressionante como conseguiu se destacar alguns homens, né, que se chegaram a Deus e que venceram essa vida sem Deus, essa morte espiritual. E a morte da nossa morte espiritual se deu na morte de Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus morreu junto com ele a nossa morte espiritual. Então, depois de Jesus, nós temos condições dessa mudança de DNA, dessa mudança de natureza. Então, é isso que a gente quer bater nessa tecla hoje. Né? Jesus falou lá em Lucas 9:60, né? Ele insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Quem é o morto que sepulta outro morto, afinal? Por que Jesus disse isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero relembrar a vocês a palavra natureza, tá? Em dois textos, para a gente entender bem isso. Primeiro, em Efésios 2, versículo 3, que fala assim, ó, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, olha só a palavra aí, natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, observe aqui essa palavra natureza. E também vamos observar essa palavra, a mesma palavra no original, lá em 2 Pedro 1, versículo 4, quando a palavra de Deus fala assim: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, mais uma vez aqui, falando da natureza, e agora colocando natureza divina. Então, nos dois textos, então, que eu li, a palavra natureza, ela vem do mesmo original grego, tá? Que é a palavra physis, que significa condição de origem, de nascimento. Tá? Então, a gente tem que entender bem essa questão da natureza. No texto de Efésios 2:3, então, nós temos a indicação de quê? De que a natureza terrena é dada por Adão, né? E já no 2 Pedro 1:4, a natureza divina, que ela é obtida pelo novo nascimento, ou como também é designado, a regeneração do Espírito Santo. Então, assim, por nascimento natural, o homem não possui a natureza de Deus. Por isso que tem que renascer, nascer de novo. Então, o homem está desprovido dessa tal natureza.
e por isso está impossibilitado de ter comunhão com Deus, enquanto permanecer em tal condição, simplesmente natural, ou como é também designado na Bíblia, por carnal. Então, essa natureza do homem, enquanto o homem estiver vivendo nessa natureza que ele nasce com ela, nessa herança adâmica, não tem como ter comunhão com Deus. Então, por isso, né, que Jesus disse para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne. Ou seja, o homem natural não pode gerar de modo nenhum o homem espiritual, que é o que Deus, o que possui a natureza de Deus. Somente quem possui a natureza de Deus é que pode viver isso. Tá? Então, tem que ter essa mudança genética, tem que ter essa mudança de DNA, tem que ter essa mudança de natureza. Então, por isso que é necessário ao homem nascer de novo, tá? Do Espírito Santo, para que possa ter gerada nele a natureza divina, pelo qual poderá, então, agradar a Deus e ter comunhão com Deus. Enquanto na carne, por mais esforçado, correto, simpática, amiga, dedicada, carinhosa, religiosa, paciente, alegre que uma pessoa seja, ela não pode dar prazer e contentamento a Deus. Isso que a gente precisa entender. Porque, para tanto, é necessário o quê? Haver comunhão no espírito. E quem está na carne, ou seja, tendo apenas a natureza terrena, não pode, de modo algum, se sujeitar a Deus ou agradar a Deus, ou agradá-lo. Não tem como. Então, isso é fácil de a gente entender, de comprovar isso, até mesmo na experiência de cristãos autênticos espirituais, que não pode ter comunhão e nem prazer e satisfação com a testificação do Espírito Santo, com pessoas que vivam na carne, e até mesmo com outros cristãos carnais. Você já viu isso quando você está assim, bem com Deus, que você olha assim para o teu irmão e você vê que ele está na carnalidade, você não bate, não tem comunhão? Você imagina Deus conosco, né? Enquanto carregamos essa natureza pecaminosa. Então, isso comprova, queridos, que o princípio espiritual é o mesmo relativo ao natural, no que diz respeito à natureza. E, por isso, se vê companheirismo e aceitação somente entre naturezas iguais. E daí se afirmar que a águia não voa com o urubu, né? Você, você vê na natureza que essa distinção existe, de você estar, de querer estar com quem está com a mesma natureza tua. Então, é por isso que a gente tem que entender que, se entre nós existe essa diferenciação, você imagina do Pai conosco. Então, numa regra geral, tá? A gente olha na natureza, né? Zebras e leões, né? Cães e gatos, né? Por que é isso? Né? Por uma simples questão de natureza. Sendo que, em relação ao homem, que apesar de, no princípio da criação, não possuir qualquer pecado, não tinha, no entanto, a mente de Deus. Ele não havia comido do fruto da árvore da vida, que simbolizava a vida de Cristo em nós. Tinha, antes da queda, uma natureza terrena, natural, não possuía habitação do Espírito Santo e, por conseguinte, não possuía a natureza divina. O próprio Adão, sem pecado, necessitaria da habitação do Espírito Santo para galgar da posição de criatura de Deus para a de filho de Deus. Então, ele necessitava o quê? Ainda que sem pecado, da adoção de filho de Deus. Se Adão não houvesse pecado, se sua natureza não tivesse sido corrompida, nosso Senhor Jesus não necessitaria se oferecer como sacrifício para lhe conceder a natureza divina. Mas Adão pecou. E o pecado entrou no mundo. Toda a sua desobediência ficou sujeita ao pecado. O homem passou a ter, então, uma natureza terrena decaída, culpada, condenada à destruição eterna, que é a morte espiritual eterna. Então, em Adão veio essa morte espiritual eterna.
Então, não temos, assim, não apenas uma situação a ser revertida, a saber, que o homem volte para a condição inicial sem pecado de Adão no Jardim do Éden, do estado de pecado para o de natureza terrena sem pecado, porque o alvo de Deus na criação do homem sempre foi, desde antes dos tempos eternos, que ele fosse um com Jesus Cristo em espírito, que o homem vivesse pela vida de Cristo nele, tendo ao Senhor Jesus como sua cabeça eterna. Por isso, a árvore da vida estava no centro do Jardim do Éden, indicando tal propósito, porque é em Cristo que o homem deve se abrigar e se alimentar. Ele é a única árvore que foi designada para tal propósito, de modo que, sem Cristo, o homem não pode viver eternamente na presença de Deus. Mas para lançar mão da árvore da vida, que é Cristo, o homem precisa antes ter resolvido o problema da corrupção de sua natureza, da sua dívida eterna para com Deus, por se encontrar em estado de rebelião contra ele, de odiar a sua santa e perfeita vontade em razão do pecado. Então, nós temos que entender muito bem isso. Vamos bater isso, falar isso bem pausadamente hoje, para que a gente possa entender. O homem necessita antes ser perdoado e justificado do pecado. A justiça perfeita de Deus exige isso. Tal é a condição de oposição, de inimizade da natureza decaída do homem contra Deus, em razão do pecado que passou a habitar nela, que o homem odeia a ideia de tudo o que se refere à palavra santidade. Porque foi principalmente para esse propósito que foi criado por Deus, a saber, o de ser completamente santo, assim como o próprio Deus é santo. E a nossa natureza pecaminosa não nos deixa perceber isso, não nos deixa entender que nós precisamos dessa transformação. Então, qual é a expectativa de Deus em relação àqueles que têm sido designados para a salvação em Cristo Jesus? Qual é a expectativa de Deus? Simplesmente, queridos, que é a de que sejam convencidos do pecado pelo Espírito Santo. Ou seja, que saibam que eles possuem a natureza pecaminosa decaída no pecado, que necessita ser crucificada para o recebimento instantâneo dessa nova natureza divina e também despojada para o crescimento em grau da divina, e que eles tenham humildade de espírito para reconhecer e confessarem isso, que tenham um coração quebrantado e contrito, que chore e clame diante de Deus, aspirando e lhe pedindo que os livre de tal natureza decaída, e que eles dê uma nova natureza divina, pela habitação e senhorio de Cristo nos seus corações. Isso é que nós precisamos entender, essa atitude de contrição, de conhecer o pecado e ser desesperado por essa tão grande salvação. Então, vemos assim que o problema básico do homem sem salvação não é simplesmente o fato de cometer atos falhos e de transgredir as leis de Deus, porque a causa básica de suas negligências e maus pensamentos e ações, coisas que, a propósito, deve detestar e abandonar, claro, é a natureza carnal que todo homem possui por condição de nascimento natural, herdada de Adão, que faz com que sejamos concebidos em pecado ou sujeitos à escravidão do pecado. Esse é o ponto que a gente tem que perceber, não são os atos, mas a natureza. Precisamos nos livrar desse negócio. Então, o espírito do homem está morto, isto é, separado de Deus. A separação é morte, tal como sucede com o nosso espírito e o nosso corpo, porque quando separados, o corpo morre. Por analogia, Deus é espírito e o homem é carne. Se Deus se afasta, então a carne morre. Ou, né?
Ou seja, Deus disse que no dia em que o homem comesse o fruto proibido, ele morreria. Veja bem, no dia em que o fizesse. E Adão realmente morreu em espírito quando desobedeceu a Deus. Por independência, foi lá e tomou do fruto proibido. Então, seu estado de morto espiritualmente foi passado para toda a sua descendência, a saber, toda a humanidade, você, eu, porque todos descendemos do primeiro homem criado por Deus. Esse é o problema da pecaminosidade do homem, da natureza pecaminosa do homem, que o afaste de Deus e que faz escravo do pecado. É até errado, às vezes, a gente pensar, né, que a gente fala, não, as criancinhas, ela herdam o reino de Deus por causa da sua inocência, né? Elas são inocentes, então ela vai herdar o reino de Deus. Não é por isso. É sempre por causa da cobertura do sangue de Cristo, não tem outro jeito, gente. E esse sangue foi oferecido para nos justificar do pecado e para nos dar acesso à natureza divina. Deus fez a promessa de que o reino dos céus é das criancinhas. E é por isso que elas vão para o céu, se veem a morrer sem terem consciência do pecado. Eram eleitas de Deus e o Senhor permitiu que elas fossem bem cedo para o seu seio. Do mesmo modo como irão todos aqueles que forem redimidos pelo sangue de Cristo, sejam jovens ou velhos, mas sempre pelo sangue de Jesus. A tão grande salvação só se dá através da cruz, através do sangue de Jesus. Quando Jesus disse que o Espírito Santo nos seria enviado por ele, com o propósito de convencer do pecado, da justiça e do juízo, o que ele queria destacar era muito mais o fato de que o homem só pode chegar ao reconhecimento dessa condição carnal, de ter uma natureza caída, pelo trabalho do Espírito Santo em sua mente e coração, do que simplesmente nos levar a reconhecer atos pecaminosos que cometemos. Então, nós precisamos dessa revelação de Deus, do Espírito Santo, da nossa condição de pecado, de separação eterna de Deus, dessa natureza pecaminosa, tem que nos fazer chorar de tão desagrado de ter que carregar isso em nosso corpo por causa de Adão. Agora, isso tudo tem que ser feito por graça, porque o homem não teria como pagar a Deus o preço correspondente à própria eternidade e ao sacrifício e o sangue oferecido por Jesus para a sua libertação. Não tem como, é impagável. E para que seja por graça, querido, deve ser também feito por fé. O dom dado por Deus ao homem para crer, aceitar, confiar, agradecer a graça que ele está sendo oferecida em Cristo para a sua redenção, ressurreição, santificação e glorificação. Isso tem que estar em nosso coração essa gratidão por essa tão grande salvação, querido. Então, como já falamos, né, a transação aqui não é apenas o de livrar o homem de atos falhos, de transgressões da lei e da vontade de Deus, mas, sobretudo, da natureza decaída e corrompida que ele possui. Então, se livrar é disso, dessa natureza decaída, corrompida. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, amados, para ser considerado por Deus pela fé nele, crucificado juntamente com ele, para que pudéssemos receber a sentença de crucificação e mortificação de tal natureza carnal. Jesus morreu naquela cruz, passou por tudo que ele passou, para te tirar dessa condição de nascimento natural decaído. Então, no discípulo, no cristão, a carne está morta para Deus. E agora ele vive em novidade de vida. Ou seja, pela nova natureza recebida na conversão, no novo nascimento, no batismo em Cristo. Guarda isso no teu coração, queridos. Então, agora que o homem conhece Deus em espírito, então ele passa a ser o quê? Ele é filho de Deus pelo poder que lhe foi concedido por Jesus Cristo.
Ele ama a lei de Deus, ainda que haja requisitos da velha natureza operando em sua carne. Deus o ama e aceita plenamente porque é filho e não bastardo. E começa a trabalhar nele o crescimento em graça que o conduzirá para a glória celestial, queridos. Então, tendo em si a natureza divina, o discípulo, o cristão, ele pode responder aos movimentos e à vontade do Espírito Santo que nele habita, sendo conduzido, então, o quê? A oração, a meditação na palavra, a prática das boas obras de fé, produzidas através dele por quê? Pelo Espírito Santo, mas somente com essa nova natureza. Então, Deus está satisfeito, tá, com o discípulo por causa de quê? Por causa de Cristo e da obra que foi consumada por ele em nós, amados. O discípulo também está contente com seu Deus, ainda que em meio às tribulações, se regozijando nelas, porque elas têm o levado para mais junto do Jesus, do seu Senhor, do seu conhecimento. Assim, a vida de Adão em nós vai ficando cada vez mais fraca e desaparecendo. E a vida de Cristo vai aumentando em graus, de glória em glória e de fé em fé. Glória a Deus, louvado seja Deus pelo seu dom inefável em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Ele nos proporcionou isso. Lá em Efésios 2:3, de novo, fala o quê? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, você veja que isto é dito, né? É dito que todos nós, a saber, todos os discípulos, andamos também na mesma condição e obras dos filhos da ira divina. Ou seja, nós éramos, por causa da natureza decaída do pecado, tanto filhos da ira como os demais homens. Foi Cristo que nos resgatou de tal condição. Isso tem que trazer gratidão ao nosso coração, tem que trazer um choro no nosso coração, um desespero, tá? Porque nós estávamos perdidos e fomos achados, e em Jesus é que nós recebemos essa salvação. Então, podemos entender que ninguém verá o reino de Deus e será considerado digno de herdar tal reino, porque era uma pessoa boa, distinta, diferente dos demais pecadores. Não tem condição. Todos estavam na mesma condição. Porque, mesmo depois de redimidos, não deixamos de ser pecadores enquanto estivermos neste mundo, nesse corpo. Então, o que é que fez a diferença, amados? Porque os pecados eventuais dos cristãos não os sujeitam mais à condenação eterna, à ira e à maldição de Deus. Quem dentre eles não clamará junto com Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, bem educado e disciplinado pela graça, todo cristão dirá também, juntamente com o apóstolo, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrou dessa lei do pecado que opera na nossa natureza, que nos considerou justificados do pecado, não para pecarmos, para continuarmos na prática do pecado, mas do fato de termos ainda uma natureza que é um corpo de pecado já sentenciado, crucificado, morto, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu a nossa morte e que foi condenado no nosso lugar, para que fôssemos libertados da escravidão que estávamos sujeitos por causa da nossa velha natureza. Amém, querido? Este é o cerne do Evangelho exposto em poucas palavras, amado. O Evangelho não nos foi dado para nossa apreciação e consideração filosófica, mas para que creiamos nele e, crendo, sejamos salvos e tenhamos, então, vida eterna, amado. Então, ao ter ouvido essa verdade, não será de qualquer proveito que você se sinta apenas despertado para a realidade da nossa condição nesse mundo. Tal como fora no passado, o jovem rico que veio ter com Cristo, agitado em sua consciência, mas não disposto a renunciar a tudo para ter a vida eterna
e o reino dos céus. Sonda o teu coração, meus amados. Dê mais um passo adiante do coração despertado e peça a Deus um coração quebrantado, humilde, contrito, que sinta a dor pelo fato de estar debaixo do pecado, da maldição da lei e da ira de Deus. Temos que sentir essa dor, queridos. Nesse processo de salvação, você tem que passar por esse momento. Clame, não dê sossego a si mesmo e nem a Deus, enquanto não sentir que houve o recebimento de uma nova natureza do céu, da natureza divina prometida, para que os que crescem em Cristo. Enquanto você não sentir que tem isso, tá? Chora diante de Deus, clama a Ele, para você receber essa revelação. Então, que o Espírito Santo lhe conceda essa bênção, por não ter olhado para si mesmo buscando algo de bom, que pudesse agradar a Deus e torná-lo digno do céu, mas simplesmente olhar para Cristo, amado, considerando o desespero total do seu caso, que é o de ter uma natureza que nem você, nem qualquer outro poder desse mundo ou fora dele é capaz de mudar, senão somente aquele que foi dado por Deus para operar essa tal mudança em nós, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que toda a honra e toda a glória sejam dados somente a Ele para sempre. Amém, amados. Então, essa é a palavra, queridos, que nós temos que guardar no nosso coração, para a gente dar continuidade esse ano a falar sobre a nossa fé, o que nós cremos, a falar sobre o nosso fundamento, para poder construir algo valioso que o Senhor quer para nós aqui. Tá? Nós precisamos estar bem fundamentados nisso. Tá? E queremos ver realmente que toda a igreja tenha esse entendimento, essa revelação, e que chore, e que clame, e que, ao entender essa tão grande salvação, que você possa realmente ter um coração grato a Deus e viver uma vida digna de quem é filho de Deus e não apenas uma criatura. Amém? Nós vamos estar dando continuidade aos nossos assuntos, fundamentando tudo, falando sobre a nossa fé, a importância de cada ponto. É muito importante se rever lá quando nós falamos sobre a Trindade, sobre Jesus é Deus, né, sobre a conversão, é você fazer parte desse relacionamento dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Falamos da importância de você entender que a Bíblia é a palavra de Deus, e agora nós estamos falando sobre a condição da pecaminosidade do homem, da natureza pecaminosa do homem, e a necessidade dessa tão grande salvação. Então, vai acompanhando isso com calma, reveja lá no YouTube todos os vídeos, para que você possa, então, ir na sequência, entendendo tudo, e que você possa dar razão da tua fé, e que você possa estar vivendo uma vida com Cristo muito mais irrepreensível, santa e frutífera, cheia de maturidade e estabilidade. Amém, queridos? Até a próxima.